Bom dia. Quem lê a lição, uma lição gratificante, de muito crescimento. Mas primeiro vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 8. Um versículo bem conhecido. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A revista fala lá na introdução, abaixo da introdução, o homem da cruz. Agora vamos guardar esses nomes e depois vamos ver o que esses irmãos têm em comum. Tá? Enoque, Noé, Jó, Paulo, Pedro, Jeremias, vários nomes do passado. Samuel e Saul. Vamos ver o que esses irmãos têm no passado, né, contando nessa lição. Para o texto aqui, depois da introdução do texto da escola dominical, o homem da cruz. O pior ato que poderia haver nos homens ocorreu aqui, conforme vemos no texto de João. Criatura mata o Criador. Quem lê o texto sabe de quem o autor está falando. Do povo romano e do povo judeu. Os religiosos daquela época. Por que eles mataram o nosso Senhor? Vamos ver. Por que eles mataram o nosso Senhor? Deus, revestido da sua humanidade de Cristo, expiando o pecado através do sacrifício de si mesmo. Da parte de Cristo, vemos sua abnegação. Sujeição é a tamanha humilhação. Aquele que ensinou verdade, socorreu os doentes, alimentou multidões, enxugou os olhos de viúvas e órfãos, devolvendo seus mortos, agora era eliminado da terra dos viventes. Era eliminado. Então já dá uma dica aí. Por que eles mataram o Senhor? Às vezes, pensamos que nossos dias são piores que aqueles, mas nem tanto. Não cogite pensar que se a nossa geração estivesse lá, teria sido diferente, ou que se ele estivesse entre nossa geração, o pouparia. O pior do homem se revela quando ele é extrema miséria, despreza, descarta aquele que lhe podia socorrer. O pior dos religiosos se revelou porque eles deveriam ser os primeiros a recebê-lo. No entanto, são os agentes pelos quais Cristo é levado à cruz. O envolvimento do religioso com o Estado, presta bem atenção, é o que está falando aqui, não sou eu não, é a palavra de Deus, é o irmão que escreveu a lição. O envolvimento dos religiosos com o Estado tinha chegado ao patamar mais baixo que possível. Mais baixo. Em nenhuma leitura da palavra de Deus você vai encontrar o Senhor pedindo para fazer conchave com a política, com o Estado. Nunca. Pelo contrário. Pelo contrário. Vimos isso que aconteceu quando a igreja estava sendo perseguida, ela se escondeu e fizeram um conchave lá com Constantino. Só piorou o Estado. Deixou de fazer os cultos deles, mas foi introduzindo coisas na igreja. O envolvimento dos religiosos do Estado tinha chegado ao patamar mais baixo possível. Responderam os sacerdotes: não temos um rei, senão César. Muito bem, César. Então, quem é nosso rei? Vamos falar verdadeiramente. Quem é o nosso rei? Muito bem. Falar, tem um ditado é fácil, né? Mas realmente ele é nosso rei? 24 horas por dia? Será que nós damos todo o nosso tempo para ele? Será que realmente isso é uma verdade?
Ou se eles fossem a verdade, hoje, a igreja de Cristo não estaria assim. Estou falando, não é a igreja da Boa Arque, não. Igreja mundial. Todos aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Todos aqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo. Será que a igreja hoje do Senhor estaria assim? Nesse estado? As conversas, quando nós reunimos vamos visitar outros trabalhos, a fala é como a igreja está parecendo mais que o mundo do que o Senhor. Como nós, como sacerdotes santos, povo adquiridos, estamos longe do céu e do ideal do Senhor. Hoje, pregamos uma coisa, falamos que não podemos cometer pecado, falamos que temos uma vida santa, mas só nesse local quadrado aqui. Mas como saímos da porta para fora, não estou falando todo, não estou generalizando, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí. Exatamente. Mas era para ser assim? Não era para ser assim. Nós temos que levar pensamos na parte carnal. Nós não deveríamos ser assim, após a nossa conversão, nós deveríamos realmente sentir o peso de Cristo na cruz. Ai, Senhor. E se nós começarmos a lembrar do questionamento que começou ali, né? Exatamente. E foi até chegar na cruz, mas é muito sério. Muito sério. Nós deveríamos andar, tanto dentro da igreja quanto lá no mundo, sermos os representantes de Deus. Luz nesse mundo que só anda em trevas. Se nós vemos assim, mas nós não conseguiremos ver assim, isso é mentira. Porque o Senhor dá vários exemplos. Quando nós estivemos em Conceição de Caraguá, eu nunca tinha ouvido um estudo sobre Daniel daquela forma que os irmãos trouxeram. Eu fiquei assim, se eu pudesse um buraco, eu acho que eu cavava aquele buraco até a face da terra, me escondia lá, nunca mais saía de lá. Porque o pecado, nós pecamos porque nós queremos. Nós desobedecemos a palavra do Senhor porque nós queremos. Porque Daniel fala, não se contaminar, não quero se contaminar. Ele viveu na Babilônia, se nós contarmos o tempo aqui, eu acho que de 60 anos a 70 anos. Ele já foi transportado para com 16, 18 anos, os amigos dele. Vamos ver, Daniel viveu mais uns 70, 80 anos lá, vamos botar 100 anos. Ele viveu uma vida íntegra. Mas nós estamos igual, nós estamos falando modo geral, não é Boa Arque nem o fulano, não, modo geral. Estamos igual religiosos, Caifás lá, o pessoal lá, não querendo perder a mordomia. Queremos pegar uma coisa aqui e não vivemos. Engraçado que eu estava meditando esse texto, eu falei assim, como é que eu queria falar sobre outra coisa, mas vou tentar encaixar Daniel, esse texto, como esses irmãos do passado. O que nós aprendemos com José, com Moisés, com Pedro, com João, com Arlindo, irmãos também desse presente? O que aprendemos com esses irmãos? Fidelidade. Hoje, a palavra de Deus, quando fala conosco, nós criamos dúvidas. Não, mas não é bem assim que Deus falou. Isso é um perigo terrível. Hoje, nós questionamos a palavra do Senhor. E quando nós questionamos a palavra do Senhor, nós estamos questionando quem? Irmãos? Nós estamos questionando quem? O próprio autor, que é Deus.
O próprio autor, que é Deus, nós estamos questionando ele. Não, Senhor, não é bem assim que o Senhor falou, não. Mas é assim, sim. É assim, sim. Hoje, nós criamos atalhos para agradar a nossa vida. A nossa vida. Adaptarmos a nossa vida. Não seguir ao Senhor. Moisés é um grande exemplo disso, de fidelidade ao Senhor. O povo de Israel, antes do Senhor dar os mandamentos a ele viu o Mar Vermelho abrir, o Senhor proteger eles, fazer maravilhas. Depois o Senhor revelou a sua palavra a eles, os mandamentos. Qual foi a resposta do povo de Israel sobre quando o Senhor Moisés apresentou os mandamentos? Obedeceremos a ele em tudo. Não. Logo depois, eles se afastaram do Senhor. Quando os religiosos falam aqui na revista, consistiram na matança do Senhor Jesus Cristo, nós também estamos matando nosso Senhor. Aquele ato lá da crucificação, nós também estamos crucificando o Senhor cada dia, quando se rebelamos contra Ele. Quando nossas vidas não resplandecem o rosto do Senhor nas nossas vidas. Quando as pessoas nesse mundo não vê mais diferença em nossas vidas que o mundo. Ontem estavam falando lá na casa da irmã Neida, conversando lá com alguns irmãos, e os irmãos falou, né, que quando tinha uma coisa, quando um cristão morava, quando nós moramos perto de umas pessoas incrédulas, qualquer problema, elas iam chamar o cristão, ora por nós. Hoje é a última pessoa que eles chamam. E quando chamamos? Porque as pessoas... Quer falar, irmão? Ah, não, pensei que você... Fique à vontade, pode falar, pode interromper. Hoje, estamos igual ao mundo, ou pior que o mundo. No comentário ontem, vemos, ou nós estamos muito cegos espiritualmente, o que está acontecendo com nós como cristãos, com as nossas famílias. De uns 20 anos para cá está acontecendo coisas bárbaras. Filhos se desviando, filhos por caminhos totalmente tortuosos mesmo, que nem vale a pena, não pode nem falar mais de hoje, tortuosos mesmos, e nós estamos aceitando normalmente. Vou falar uma coisa aqui que aqui, antes de chegar aqui, já tinha uma reunião aqui, uma vez todo mês de oração, uma semana de oração, não é isso? Não é isso, uma vez de oração. Ela foi interrompida porque da pandemia, aí nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aí a dona aí deu a sugestão de voltar à reunião. Sabe qual foi meu pensamento ali do banco? Tomara que não volte. Tomara que não volte. Seria hipocrisia eu falar que tomara que não volte. Aí eu, quando pensando na vida de Daniel, eu falei, peraí. Daniel orava em todo momento. Será que Moisés conseguiu vencer aquelas povoações lá? Porque ele ficava calado? O Senhor falava com Moisés face a face. Falava. Tinha liberdade. O Senhor falou com Samuel, teve revelações. O Senhor se revelava a Samuel e ele passava ao povo. E hoje, nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós estamos dando a premissa ao Senhor? Nesses dias corridos que nós estamos vivendo, será que nós estamos descansando no Senhor? Um irmão, na colocação dele, quando ele estava falando de Daniel, lá no acampamento, ele falou que Daniel nunca foi pego de surpresa. Quando ele foi jogado na cova dos leões, lá,
O que aconteceu com Daniel e com o rei Dário? Vamos lá. O que aconteceu com o rei Dário, que jogou com ele sofrendo na cova dos leões, e com o Daniel lá na cova dos leões? Muito aflito, passou a noite sem dormir. Aflito porque ele sabia das atitudes de Daniel. Aí, não, você está copiando, hein, Nana? Só estava lá no acampamento. Exatamente. Agora, para tirar 10, dona Anaí. E Daniel, como é que ele estava? Hã? Em oração e dormindo. Ai. Ele sabia que ele tinha um Deus verdadeiro da vida dele. Tirou 10, dona Anaí. É isso mesmo. E nós hoje estamos descansando no Senhor? Deveríamos, né? Ele sabe tudo que passou. Mas por que hoje muitos crentes não estão descansando no Senhor? Hã? Quem falou? Ah, desculpa. Desculpa, irmã. Exatamente. Não confia. Não confia. É isso mesmo. Nós estamos fazendo igual religiosos. Exatamente. Ó, o Senhor se revelou ao povo de Israel, fez vários sinais, e no último dos sinais que eu vejo ali, foi Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Naquela parte ali, tinha muitos ali que foi mandado pelos religiosos, Caifás, os professores lá para ver. Uns creram e outros não creram. Viu Lázaro ressuscitado? Não, ele ressuscitou. Manda matar ele. Tem que matar ele. Ele vai tirar o nosso poder, vai tirar a nossa glória. E hoje, a igreja está no mesmo estado. O pecado tem florado na igreja. É escândalo em cima de escândalo. Não valorizamos mais o que o Senhor deixou para nós. Se nós pegarmos o livro de Daniel, de Moisés, de Josué, como nós íamos ter crescimento espiritual, fortalecimento? Mas procuramos no mundo. Ah, tem que ter alta ajuda na palavra de Deus, tem que falar palavras identificantes, palavras que dêem motivação. Lê o livro de Josué, lê o livro de Moisés, lê os livros lá, o que o Senhor deixou, vê as bênçãos derramadas sobre aqueles que obedecem a palavra de Deus e aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Só vão para o buraco. Só vão para o buraco. Queremos que essa igreja esteja cheia, né? Ah, porque hoje não vem mais pessoas, não vem descrentes? Quem levava os descrentes para os templos? Como vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles viam a diferença dos nossos irmãos do passado. E eles tinham alegria de estar com aqueles irmãos. E haviam conversões. Pessoas sendo salvas. Pessoas sendo salvas. E hoje está estagnação. Está estagnação. Ontem perdeu, que não foi lá na... Cadê o Vage? O irmão falando lá do trabalho lá na Macapá. Eu falei isso falando, nossa, é uma fidelidade mesmo. Que a atitude daqueles irmãos, e mais gratificante, tem um rapaz aqui, um irmão em Cristo, ele tem 22 anos. Ele tem 22 anos, ele estava contando o testemunho dele lá. Ele saiu ele mora em Minas Gerais, a família dele em Minas Gerais, acho que foi com 18, 19 anos, teve um chamado para a obra missionária, ele largou tudo, pai, mãe,
família em Minas Gerais e foi para Macapá, sei lá. Com 22 anos, a responsabilidade que aquele irmão tem, ele pega ônibus, dirige para lá, ele acorda às 5 horas da manhã para buscar as pessoas no ponto, porque lá é muito distante, vai buscando, volta, e se tiver mais volta, se tiver alguém passando mal, vai lá levar para o hospital. Eu falei, pô, e outra coisa, eles se reúnem de segunda a segunda. De segunda a segunda. Os tempos deles todos são preenchidos. Aquele salmo que fala assim, me alegrei com falar, vamos à casa do Senhor. Não está tendo. Parece, eu estou me colocando no meio, parece que nós estamos fazendo igual religiosos. Vamos se reunir hoje na barca, hoje os irmãos, nós, geral, estamos se reunindo. Já fiz o meu dever, do primeiro dia da semana, se reunir no nome do Senhor, tudo bem, tudo legal, vamos para casa, acabou o dia, ligamos nossas televisão, vamos no cinema, vamos no shopping, e aí vai adiante. Não, então, isso é bom ele falar, sabe por quê? Para você ver, exatamente. Então, para você ver que num passado bem recente, um dos trabalhos que mais enviava irmãos para a obra missionária é nosso princípio. Hoje, queremos que nossos filhos, outra coisa que não tem nada base aqui, seja o quê? Nada contra. A pessoa se tiver nada contra, um amor pela obra. Quero que meus filhos sejam médico, quero que meus filhos sejam advogado, Não, nós pais estamos já direcionando o que nossos filhos vão ser, aonde devemos falar assim, filhos, vamos orar para qual o lugar que o Senhor quer te enviar. Se for para trabalhar no hospital, tudo bem. Se for para trabalhar como lixeiro, tudo bem. Que seja testemunho. Mas não queremos isso. Quando falar de missões, de ser missionário, você não tem nenhum futuro. Você está maluco. Está maluco. Está maluco. E hoje vemos, aí queremos fazer o quê? O melhor agora. Aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja, ordenança, estamos tirando e vamos dar o nosso jeito para trazer as pessoas para dentro do salão. Isso nunca vai dar certo, porque quem traz as pessoas é o Senhor. Nós somos instrumentos para chegar a essas pessoas e convidar essas pessoas. Nada que nós façamos, não. Vamos botar uma bateria aqui, vamos botar uns violão aqui, nada contra. Aqui está errado. Porque não é um instrumento que vai trazer as pessoas, não é um cantor que vai trazer as pessoas, não é um coral que vai trazer as pessoas. Quem traz as pessoas, quem traz o ímpio, é o nosso testemunho e Cristo. Cristo, mais ninguém. Então a palavra está totalmente errada. Está totalmente errada. Que nós estamos falando aqui, As religiões enchem mesmo. Sai pelos ladrões, porque eles falam uma coisa que não é verdade, mas é aquilo que eles querem ouvir. Hoje temos lugares que, não sei se posso falar isso, mas vamos lá, que prega o evangelho, mas um evangelho totalmente distorcido pela palavra de Deus. Que convém. Hoje tem lugares, e não é, vamos falar de parar de hipocrisia, e hoje tem lugar, nosso princípio, que vale mais a voz do irmão do que a de Deus. Por exemplo, não, se você está errado, você pode casar. Eu estou falando agora do nosso princípio.
casa de oração, que era um trabalho bem zeloso, hoje está muito distorcido. Ah, não. Se você se separar, pode casar de novo com outra mulher ou com outro homem. Pô, peraí. Aí o que nós fazemos? Não. Se ele falou, o pastor, outro erro gravíssimo, que nós aceitamos sem brincadeira, só a misericórdia de Deus. Esse nome pastor tem mais poder que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O que os irmãos falam tem um poder inacreditável sobre a palavra de Deus. Eles que abençoam, eles que dão, não, você pode casar, não pode casar, eles fazem aquilo. Aonde fala que o pastor é um dom, é um homem, como se fala, um presbítero. Não existe um cabeça na igreja, o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. Nós estamos tirando Cristo, porque quando nós tiramos o Senhor do centro, nós estamos botando o quê? A nossa vontade. Nós estamos crucificando todo dia do Senhor, todo dia, quando botamos a nossa vontade, quando não valorizamos a palavra de Deus. Em todos os momentos da palavra de Deus, nunca o Senhor botou um homem, botou sim os profetas no Velho Testamento. Mas quando veio a igreja, Paulo falar, ele deu presbíteros, diáconos, liderança no plural, não numa pessoa só. Há pouco tempo, nosso irmão esteve aqui, o nosso irmão lá de Retiro, e falou claramente, ele esteve num local que não já participava da ceia há 1 ano e meio, porque não existia a figura de um pastor. 1 ano e meio que os irmãos não tomavam ceia, porque não tinha uma figura de um pastor. Aonde a Bíblia fala claramente que todo irmão em comunhão com a sua igreja, batizado, tem a liberdade de subir e dar graça pelo pão para o cálice. Os nossos irmãos vieram de Venâncio, é isso? Desculpa, de atividade. Se os irmãos em comunhão, se for batizado, tiver em comunhão, poder se levantar, dar graça pelo pão e pelo cálice. Se os irmãos quisessem, eu posso trazer a palavra hoje, aqui nós teria total liberdade. É isso que a palavra de Deus ensina a nós, como cristãos. Hoje está totalmente disturbado. Hoje não existe mais. Hoje a figura de um homem aqui, de um homem só, que faz tudo. Isso por quê? Porque nós somos acomodados, não queremos fazer mais nada para o Senhor. Estamos estagnados. Eu não estou falando crucificando os irmãos, mas a Bíblia fala uma coisa, e nós estamos fazendo as coisas totalmente diferentes. Culpamos o povo de Israel por crucificar Cristo, os romanos por crucificar Cristo, e nós também crucificamos a Cristo. Nós temos que ser Cristo miniatura. Quando você está nesse mundo, as pessoas veem em nós a diferença. Mas você vai aqui, aí aqui tem um trabalho ali, tem um trabalho aqui, tem um trabalho aqui. Todo mundo fala diferente de Cristo. Não, fala isso, fala aquilo. Hoje, a fala de Cristo é os gols religiosos do passado e hoje. O faz-me rir. Hoje, se você não dá os 10%, os 20%, não dá a tua casa, não dá teu carro, você vai ser amaldiçoado. Você não é crente. Aonde está escrito na palavra de Deus? Eu quero saber aonde está escrito na palavra de Deus. O Senhor nunca pediu nada a ninguém. Só pediu uma coisa: obediência, fidelidade. Exatamente. Em cima da obediência ao Senhor, nós temos o prazer e o direito de obedecer a palavra de Deus. Exatamente. Quanto dar, aí falando, Abraão, ele tirava as primícias. O melhor que ele tinha. O melhor. Exatamente. Então, é o que nós devemos fazer. Nós temos o nosso ganho, o melhor, a primeira parte é o Senhor. Exatamente. Mas o melhor, a primeira parte,
A gente não pode... Não, eu vou fazer... Se a pessoa faz com amor, sem obrigação, é uma coisa. Exatamente. O Jorge Mille. Quem já leu o livro do Jorge Mille aqui? Osmar, você não leu, não? Pouca. Aí fica ruim para nós. Vamos lá, então. Jorge Mille foi um irmão que atentou seu coração fazer trabalho em orfanato. Ele, a esposa, a irmã e o cunhado. Ponto. Ou o cunhado, ou o irmão ou a cunhada. Assim, 4 pessoas. As orações dele era para o senhor sustentar esse trabalho. Foi feito vários orfanatos com criança. Sabe quantas vezes ele foi a algum púlpito assim, uma reunião assim, para falar para pedir dinheiro, para ajudar no trabalho, para sustentar esses órfãos? Alguém pode dar uma ideia? Quantas vezes ele subiu num púlpito de uma igreja, no local, para pedir ajuda para um trabalho do orfanatos? Quem pode dar uma ajuda aí? Quantas vezes ele subiu no púlpito ou pediu a algum irmão dinheiro, oferta, alguma para ajudar na obra? Vamos lá, Ismael? Nenhuma vez. Nenhuma vez. E o Senhor sustentou esse orfanato. E quando ele morreu, quando ele partiu para o Senhor, ele, a esposa, foram ver lá esqueci o nome, aquilo que todo... o livro de registro. Foi um dos irmãos que mais ofertou para a obra missionária. Ninguém sabia. Quando descobriu lá, o diário dele. Diário dele. O que fez as pessoas possam achar que eu sou muito levantando bandeira para a Conceição de Carangola. Mas eu amo aquele trabalho lá daqueles irmãos. Aquele trabalho lá de Conceição de Carangola existe porque o Senhor permitiu que existisse, porque tocou em coração de irmãos que vieram da terra deles para fazer um trabalho lá em Carangola. E hoje não, há mais de 50 anos tem um trabalho lá que está dando o quê? Frutos. Você chega naquele trabalho, você não vê falar de dinheiro. Ele não pede dinheiro a ninguém. Não vê falar de dinheiro. Vamos fazer isso, vamos pedir dinheiro. Ele não vê isso. Os irmãos do passado, eles não pediam dinheiro. E hoje, o nosso Deus desse mundo, Deus parece que o Deus é o dinheiro. Tem uma coisa aqui que o irmão ontem falou daqui, eu anotei aqui para não perder. Mateus 19, 1. Sem abrir ainda, sem botar ainda Ismael, quem sabe o que está dizendo ali? E isso vai aborrecer muitos irmãos. Nós faríamos, não bota agora não, irmão, por favor. Colocaríamos, será que nós tomaríamos essa atitude? Eu acho, eu particularmente, eu estou falando por mim. Se o senhor falasse para mim, eu acho que não faria isso. Não faria. Eu falo por mim, Jorge Luiz. Bota lá, Ismael. Pode até ler aí para mim, Ismael, se for possível, que a garganta já está seca. Que concluindo Jesus... Não, peraí, acho que errei aqui. É 19, peraí. 21. Vê aí, isso é 21. Disse-lhe Jesus: queres ser perfeito, mas nem tudo que tens, dá aos pobres, será tesouro do céu. Jesus Cristo pegou pesado. Jesus pegou pesado. Agora, vamos na prática mesmo. A dona Leia. Mas tem os versículos, nós precisamos conciliar. Exatamente. Porque nós temos também hoje aquele versículo que diz que nós temos que comer o pão com o suor do nosso rosto. Então, mas vamos lá botar na prática então. Vou lá aí.
O Senhor se revela à senhora assim, num belo dia. Ou como cada um de nós. O Ivan fala assim, Ivan, vende tudo e me segue. Ivan, não economiza nada, hein? Nem aquele que está embaixo do colchão. Não responde, não. Não responde. Vende tudo. Carro, moto, fazenda. Vende tudo. E me segue. Dá aos pobres. Pô, se falasse para mim, eu falei, cara, será que eu estou vendo isso mesmo? É difícil. Pô, como a Catarina falou ali, como a pessoa falou, o irmão falou, ser missionário é maluquice. Imagine você viver da fé. Viver da fé. Cada dia você contar se vai entrar um dinheiro ou não. Nosso irmão Gena aí, Quirino, lá de Manaus, ele falou que saiu de casa com R$1,90 para botar gasolina. E a esposa dele passando mal. E não tinha, aí o carro parou, empurraram o carro até o posto de gasolina e falou, era uma fretista, bota R$1,90, só isso, só para mim sair do cheirinho. A fretista botou quase R$100 de gasolina. Passou, bom. Eu falei, minha senhora, mas era só R$1,90. E eu errei a conta. Deixa pra lá. Falei, não, mas como é que eu vou fazer para pagar a senhora? Ele só tinha R$1,90. Aí ele falou que depois voltava para pagar ela. Ele não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro nenhum. Quantos anos nossos irmãos Sérgio e Simone estão lá na obra missionária? Como o Senhor tem sustentado eles, como os irmãos lá? Nossos irmãos que estão nesses países árabes, muçulmanos, como o Senhor tem sustentado ele? A minha irmã Márcia, ela foi para Angola. Aí imagina você sair do avião, chegou num país, aí deu aquela apertada para ir no banheiro. Né? Aí ela falou para a irmã, mas irmã, eu tenho que ir no banheiro correndo. O que você acha que a irmã falou para ela? Ali, ela queria ir no banheiro correndo. No mato. Não existia banheiro. É isso que acontece. E hoje, isso nós não queremos ouvir. Pagar um preço. Pagar um preço por quê? Nós sabemos aonde estaremos se partir desse mundo com o Senhor. Se o Senhor vir voltar hoje, nós seremos o quê? Arrebatado. A nosso lar não é esse mundo. A nossa pátria não é esse mundo. A nossa pátria é no lar celestial. Por isso que as pessoas não entendem. O evangelho pregado aí é de prosperidade, de cura. Bem material. A Bíblia não fala isso. Não fala isso. Ser rico é pecado? Não, não é pecado. Só não pode botar a primeira. É igual eu. Mesmo você pobre, nós como assim, como é que pode falar? Uma situação mais baixa, não quer dizer que Deus não está te abençoando. Você também pode contribuir na obra missionária, pode contribuir com a obra. Mas não botar, não, eu tenho um carro, é só meu. Hoje quase todo mundo aqui, os cristãos, todo quase ser humano, no nosso país tem um carro, uma moto. Não é isso? No passado bem recente, não, uns 40, 30 anos atrás, o pessoal pegava os ônibus, caminhões, a gente falava para mim, ia para a roça para evangelizar, não sei mais o quê. Hoje, poucos usam os carros para ajudar na obra do Senhor. Poucos usam nosso carro. A nossa casa podia ser aberta para várias coisas, para evangelismos, para várias coisas. Hoje a nossa casa é só nossa, ninguém entra aqui. Ninguém entra aqui. Não queremos visitas. Aonde falamos
tudo, quando agora vou falar da Dona Leia, quando ela fala do hino Tudo Entregarei, realmente, se a gente for ver mesmo, aquilo praticamente a gente canta uma mentira. Extrema. Não, mas isso que o... E deve estar feliz pra caramba. Deve estar muito feliz. Porque é o seguinte... Porque nós não podemos ir, mas podemos fazer o quê? Orar, ofertar. Aí quando vai eu não gosto de falar de dinheiro, nunca gostei de falar de dinheiro, né? Até hoje, parece que as nossas ofertas estão diminuindo cada vez mais. Tá assim, nós estamos crescendo muitas coisas, mas as nossas ofertas para a obra mesmo, para os irmãos, parece que está diminuindo cada vez mais. O irmão falou ontem que cortaram a oferta dele, né? Porque ia fazer uma obra na casa, a pessoa ia fazer uma obra na casa dele. Então, assim, a primeira coisa que nós cortamos é na obra missionária, de ofertar. Onde tinha que ser o contrário, né? Ofertar cada vez mais. Se nós não vamos, nós podemos ofertar cada vez mais. E quando vemos aqui na palavra de Deus, Deus fala isso. O melhor. Aí não, Senhor. Aí nós fomos lá. Eu vou botar hoje o prego na mão de Jesus Cristo. Hoje eu vou botar a coroa na cabeça de Jesus Cristo. Hoje, voltando ao modo geral da igreja, nesse texto aqui, é lamentável. Lamentável. Quanta diferença que nós estamos fazendo. Eu tinha muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de onde eu me converti. Aonde eu aprendi, poxa, muita coisa e aprendo até hoje, né? Mas como nós estamos distantes, estou falando hoje, no dia de hoje, de 2025, da palavra de Deus. Um passado bem recente, aonde todos os irmãos, pelo menos as igrejas do Rio de Janeiro que eu frequentava, que ia em obra missionária, essa reunião de obreiros, todos os irmãos, nós encontrávamos os irmãos com véu, todas, sem exceção, e várias outras coisas. Hoje isso está abolido. Como pode uma ordem que o Senhor dá à igreja e nós questionamos? Aí vemos, não, isso é para aquele... Quando fala, eu acho isso muito leviano, desculpa a palavra. Quando fala assim, isso é para aquela época, pô, tá de brincadeira, cara. A palavra de Deus, ela é autêntica, é passado, presente e futuro. Se você não quer viver de acordo com a palavra, então, procura outro lugar. É isso mesmo. Mas Deus fala uma coisa interessante, que no final dos tempos, como Timóteo fala, muitos, não é um pouquinho não, mas é muitos, ia dar valor à voz de Satanás. É isso que nós estamos dando. Nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus. Não queremos mais ouvir. Queremos ouvir aquilo que me agrada. Não fala de lago de fogo, não fala de inferno, não fala disso não. Fala coisas positivas. Não fala que a gente tem que ter uma vida justa, não. Uma vida que glorifique o nome do Senhor, que ande nesse mundo e as pessoas possam ver a diferença nas nossas vidas.
Pode falar, irmão. A gente não marcou nada não, né? A gente não combinou nada não, né? Então, a palavra hoje, isso que dá. Eu não tô com... Hoje, o que vale é a palavra de um irmão. Aquela palavra daquele irmão, ela tem mais poder de Cristo. Eu não estou desmerecendo os irmãos, não. Mas hoje, é como hoje eu vejo falar, que você tem um problema na igreja, a gente resolve orando, né? Pedindo auxílio, mas você vai diretamente de quem? Na figura, ele que vai resolver tudo. O que você vai fazer? Aonde não é assim? A orar um pelos outros. E aí vemos a história da crucificação. Nós não tivemos lá naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, foi morto, foi abandonado. Mas hoje, fazemos hoje. Eu não estou falando o mundo, eu estou falando a igreja de Cristo, como está longe do patamar que o Senhor deixou para a sua igreja. Pedro fala, ser-me santo porque eu sou santo. O Senhor falou assim, não, vocês podem diminuir um pouquinho, não. Ser-me santo porque sou santo. Nós podemos fazer a diferença. Se você tem que pagar uma conta, paga a conta. Hoje, se formos puxar lá o extrato lá quando vou fazer uma conta, quantos irmãos estão no SPC? A ficha parece a ficha de um presidiário. Nosso testemunho, o outro está olhando para a mulher dos outros, o outro casou com isso. É só testemunho, é só indecência, é só fora da palavra de Deus. Aí criamos uns atalhos. Não, mas Deus não falou isso. Igual Adão e Eva. Igual Adão e Eva. O Senhor deu uma ordem. No dia que comer desse fruto, vai morrer. Não, aí a serpente, é isso a voz que nós queremos escutar, a da serpente de Satanás. Não, mas dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Não paga o PVA do carro, não. Isso é besteira, cara. Isso é bobo. Não paga o IPTU da sua casa, não. Compra um carro aí, paga uma prestação e anda aí, anos e anos e anos. Quando a polícia pegar, você deixa pra lá. Dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho. Quando faz uma placa falsa aí para botar no estacionamento dos idosos, faz isso, faz aquilo, dá um jeitinho, sempre dando um jeitinho. Sempre dando um jeitinho. E o nome do Senhor vai para onde? Rala abaixo. Rala abaixo. Pode falar, Lúcio. Se nós observarmos direitinho a execução que aconteceu com o Senhor Jesus, o nosso comportamento seria algum. Nós precisamos colocar a nossa mente para viajar. Começar lá
situação que começaram para crucificar o Senhor Jesus. Aquelas palavras dele, do Senhor Jesus, com aqueles homens horríveis, aquela maldade, e aí foram trabalhando até levar o Senhor Jesus na cruz. Se nós começarmos a viajar a nossa mente naquele momento da crucificação, a nossa vida seria outra diferente. Porque olha bem aqui a execução, o sofrimento que teve, a crueldade que fizeram com o Senhor Jesus aqui na cruz, não. Ele não abriu Sua boca. por causa da nossa situação. E nos tirou dessas trevas. E nós, às vezes, não vamos condenar todos. Com certeza. Nem o pastor, nem o fulano, nem o beltrano. Mas, muitas vezes, nós cruzamos os braços e temos preguiça de falar de Cristo com aquele que está caminhando para Para o inferno. Estamos numa área de conforto. Olha só, a execução do Senhor Jesus. Olha só as últimas palavras dele. Que coisa impressionante. A obra da cruz que não se falou. Aqui. Não. Dava nosso cabelo. Não. Quando eu vejo isso, como nós tínhamos que valorizar essa salvação. Porque quando vê lá, eu vou repetir de novo, eu gosto muito dessa passagem, que eu descanso nela. Estaremos com o Senhor para sempre. Aonde essa morada não entrará pecado. Aonde nossos corpos seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um porém, dona Anaí. Isso que nós estamos falando aqui, nossa morada na eternidade, as pessoas não querem ter. Elas querem ter nesse mundo. Eu estou falando os cristãos. As pessoas não querem partir para a morada celestial. Se o Senhor falar assim, ó, hoje você vai partir. Não, hoje não. Eu tenho que aproveitar bastante meu tempo aqui. Hoje, nós sabemos que se partirmos agora, vamos para a morada. Não, eu quero curtir bastante a minha vida aqui. Eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito aqui. Eu quero aproveitar tudo que eu tenho direito aqui. Distância. Para observar esse sofrimento que foi demais da porta. Pode falar rapidinho. A pessoa quer viver como nunca fosse comer comigo. Não, mas a nossa carne faz. Mas a nossa carne faz isso. Quando Paulo fala que ele queria partir, porque ele já tinha. Falou assim, cara, eu teve um encontro com Cristo, eu quero partir para encontrar com o Senhor. Mas ele ficou nesse mundo, exatamente. Ele queria partir, mas ele tinha que. Não tem nem comparação. Não tinha nem comparação. Não tem comparação. Não tem. Mas a carne milita contra o Espírito. E nós, se não bobear, nós não oramos, nós não estudamos a palavra de Deus, não vemos as reuniões. E o que nos fortalece é esse encontro, esse contato humanamente. Dele. Não, nada. Mas imagina não ter medo de nada, que na Terra não está sujeito a tudo. Maldade humana. Mas com essa lição da crucificação, nós vamos ver, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu estou sendo luz ou trevas? O que eu estou fazendo? Cristo, quando nos comprou, ele não nos comprou não para ficar sentado, mas para ele um propósito de fazer, anunciar. Exatamente. A Catarina fala muito bem do Marcos, né? O irmão do Sr. Silvio Aurélio, do Marco. Toda vez que eu vejo aquele irmão Marco, eu tenho para mim ele como um exemplo. Eu gosto de ver ele como eu. Eu falei, cara, ele tem uma disposição que se eu tivesse 5% da disposição dele, eu estava muito bom. Mas é uma disposição
que sai para evangelizar, entregar fora. Não só ele não. Tem muitos irmãos que fazem isso aqui na Buarque mesmo não indo, mas orando. Em todo lugar. Sempre. Mas é uma disposição que dá ânimo de prosseguir na carreira. Que o Senhor possa completar aquilo que não foi falado e obrigado pela oportunidade.